Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, querido amigo telespectador, é com alegria que começamos mais um programa Verdade e Vida. E hoje vamos abordar o tema O Poder do Evangelho. Há quem não se envergonhe de pregar e viver o Evangelho, mas há também os que envergonham o Evangelho de Cristo por motivações pessoais e materiais. Paulo foi um grande pregador do Evangelho de Cristo. Ele foi o maior missionário da história do cristianismo e fala por que não devemos nos envergonhar do Evangelho. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabendo que o Evangelho é a melhor notícia da parte do próprio Deus acerca da salvação eterna em Cristo Jesus, precisamos tomar duas atitudes. A primeira, receber com gratidão pela fé essa gloriosa oferta. A segunda, comprometendo-nos a proclamar essa mensagem com senso de urgência no poder do Espírito Santo. O poder do Evangelho. Já, o reverendo Hernandes Dias Lopes trará essa mensagem tão importante para a sua vida, para a sua família. Ligue agora mesmo para o seu irmão, para o seu amigo, para que ele possa também, aqui agora pela Band, ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Eu trago da parte de Deus uma maravilhosa mensagem para o seu coração. Eu quero conversar com você hoje sobre o tema O Poderoso Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? O Evangelho fala de um Messias que foi pregado numa cruz. E isto para os romanos era um vexame, era uma vergonha, era uma derrota consumada, porque só pessoas malditas eram pregadas numa cruz. Segundo lugar, porque pelo Evangelho o apóstolo Paulo havia sofrido prisões, açoites, cadeias, e estava passando por todo tipo de angústia e tribulação. Mas a despeito disso, escrevendo aos crentes da capital do império, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Há três grupos que podem ser bem definidos e caracterizados em relação ao Evangelho. O primeiro grupo é composto daqueles que têm vergonha do Evangelho, que acham o Evangelho muito simples, muito básico e querem algo mais sofisticado, mais ao gosto da freguesia, uma mensagem mais palatável, uma mensagem que atraia mais os interesses do homem, centrado nele mesmo. É por esta causa que muitas igrejas, inclusive em nossa nação, têm abandonado o Evangelho, têm pregado um outro Evangelho, um Evangelho híbrido, um Evangelho sincrético, um Evangelho semipagão, um Evangelho que não tem boas novas de salvação. O segundo grupo são aqueles que são a vergonha do Evangelho. Há muitas pessoas que, em vez de pregar o Evangelho, pregam outra mensagem. E mais do que isso, são pessoas que, além de rejeitarem a verdade, rejeitam também a ética. São conhecidas pelos seus escândalos, pelos seus desvarios, pela sua postura repreensível, conhecido muito mais pelos seus deslizes, pelos seus fracassos morais, do que pelo seu exemplo e pela sua dignidade.
Há um terceiro grupo, é composto daqueles que não se envergonham do Evangelho. Paulo está dizendo isso. Eu não me envergonho do Evangelho. Por que razão Paulo não se envergonhava do Evangelho? Ele chegou a dizer, com respeito ao Evangelho, eu estou pronto, eu sou o devedor e eu não me envergonho. Ele não se envergonhava, em primeiro lugar, por causa da natureza do Evangelho. Ele diz, o Evangelho é o poder de Deus. Deus é onipotente, Deus pode todas as coisas. Do nada Deus criou o universo. Deus sustenta o universo pela palavra do seu poder. Deus é onipotente, Ele está sentado num alto e sublime trono e Ele governa o universo, Ele rege as nações, Ele dirige a nossa história, Ele controla os acontecimentos da história, tudo está nas suas onipotentes mãos. E o Evangelho não é uma força pequena, não é uma força humana, não é uma força terrena, o Evangelho é o poder de Deus. Não precisamos nos envergonhar do poder. E eu não estou falando de um poder qualquer, eu estou falando que o Evangelho é o poder de Deus. Mas, em segundo lugar, Paulo não se envergonha do Evangelho exatamente por causa do propósito do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Há muitos poderes que destroem, como a bomba atômica, como as bombas químicas. Mas o Evangelho é o poder que salva, que liberta, que transforma, que faz tudo novo. É capaz de transformar um facínora, um homem sanguinário, violento, perverso, num apóstolo, num pregador de boas novas, capaz de apanhar uma pessoa na sarjeta, no crime, na embriaguez, na prostituição, nas drogas, transformá-la e fazer dela um vaso de honra. Este é o poder do Evangelho. Na verdade, não há salvação em nenhuma outra mensagem a não ser no Evangelho. Não há esperança na religião, não há esperança em placa de igreja, não há esperança em homens, em instituições. A esperança da salvação está exclusivamente no Evangelho. É por isso que o Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é a pessoa de Jesus, é a graça de Deus, é a mensagem do perdão, é a mensagem da salvação, da reconciliação, do novo nascimento, do arrependimento de pecado, da fé salvadora. É a mensagem que traz esperança para o homem, não importa a situação em que ele esteja, pode levantá-lo, pode reerguê-lo, pode reconciliá-lo com Deus, por causa da obra de Cristo na cruz, do seu sacrifício expiatório, substitutivo em nosso lugar e em nosso favor. Paulo não se envergonha do Evangelho, diz ele, exatamente por causa da exigência do Evangelho. Ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui existe uma universalidade, porque todo aquele que crê, não importa de onde vem, de que tribo, de que língua, de que etnia, de que raça, de que cultura, todo aquele que crê é alcançado pelo Evangelho. Mas ao mesmo tempo que este Evangelho é universal, oferecido a todos, indistintamente, ele tem uma limitação. Ele só traz salvação para aquele que crê. Hoje nós estamos acostumados a ouvir falar no universalismo, que toda religião é boa, que cada um tem sua verdade, que o que importa é ser sincero, todo o caminho leva a Deus. Isso é um engano, isso não é verdade. Isso não tem nenhum apoio na palavra de Deus. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo, do ateu, do agnóstico, do místico, do sincrético, daquele que não leva a sério a verdade de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e só daqueles que creem. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque no Evangelho se revelou a justiça de Deus.
O homem é pecador, ele não pode salvar a si mesmo. Ele está debaixo da ira de Deus. Ele não pode reconciliar-se com Deus por si mesmo e nem pode livrar-se dos seus próprios pecados. Então Deus, por amor a nós, puniu no seu Filho os nossos pecados. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Agradou a Deus moê-lo naquela cruz. E quando Jesus vai à cruz, ele vai carregando todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas iniquidades. E diz a Bíblia que quando Jesus estava lá na cruz, como nosso substituto, a lei exigiu a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. E ali na cruz, Deus vindica a sua justiça, Deus satisfaz a sua justiça, porque Ele pune o pecado e pune no seu próprio Filho. A Bíblia diz que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. De tal forma que na cruz de Cristo a justiça de Deus se satisfaz e o amor de Deus se revela, e o resultado disso é a nossa gloriosa e bendita salvação. Agora mesmo, renda-se a esse Jesus, entregue-se ao Filho de Deus, creia nele como seu Salvador e como seu Senhor e receba dele o presente da vida eterna. Eu quero orar em seu favor. Onde você estiver, ore comigo neste momento. Deus querido, eu quero te dar graças pelo poderoso Evangelho de Jesus Cristo, a única mensagem que traz esperança e salvação. Aplica, Senhor, esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem e realiza neste coração agora a gloriosa obra da redenção. Em nome de Jesus. Amém. Foi com muita alegria que nós preparamos para você mais este programa Verdade e Vida, e eu quero agradecer sua audiência, seu apoio, seu carinho, as suas orações. No próximo domingo, neste mesmo horário, neste mesmo canal, nós estaremos aqui de volta para mais uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua família. Vamos falar sobre o tema Qual é o tamanho do seu Deus? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até lá, se Deus quiser.